Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino e no vídeo de hoje falaremos sobre dois plugins para o ArchiCAD. Um que faz a conexão com o Grasshopper e outro que faz a conexão com o Solibri, de modo que eles facilitam a interoperabilidade entre essas duas ferramentas, tá? Então eu vou abrir aqui o site da Graphisoft, né? Se vocês entrarem na opção Downloads, vocês vão observar, nós temos os downloads do próprio ArchiCAD, né? Mas vocês vêm aqui em Downloads for ArchiCAD, vocês vêm em Add-ons, clique em Find More, e aqui vocês vão encontrar diversos plugins que nós temos para o ArchiCAD, relacionados ao Cinema 4D, ao Map Modeler, né? Nós temos o Solibri Connection, nós temos o Rhino Grasshopper ArchiCAD Toolset. Então, os plugins que nós vamos precisar para o vídeo de hoje seria esse primeiro aqui, né, que seria o Rhino e Grasshopper. Vocês podem clicar nele e aqui vocês vão observar que nós temos as versões do plugin tanto para o ArchiCAD 23, 22 até o ArchiCAD 18 e tanto para Windows quanto para Mac. Então você vai fazer o download de acordo com o seu sistema operacional, né? Então esse aqui é um download que vocês vão precisar fazer o download convencional, faz a instalação, né? E o outro plugin que nós vamos trabalhar é o Solibri Connection. Vocês cliquem aqui e novamente vai aparecer aqui a conexão para o ArchiCAD 23, download tanto para Windows quanto para macOS, tá? Então a primeira demonstração que eu vou fazer está relacionada então com a interoperabilidade entre ArchiCAD e Solibri. Então vocês vão fazer a instalação do plugin, tá? E uma vez que o plugin esteja instalado, quando vocês abrirem o ArchiCAD, você vai clicar aqui em Arquivo, Interoperabilidade, você vai ter essa opção aqui chamada Solibri Connection, né? Então o que essa extensão aqui faz, né? Vocês viram que nos vídeos anteriores nós fizemos diversas exportações do ArchiCAD para o Solibri, certo? Por quê? Porque muitas vezes nós temos um requisito do nosso cliente, que é o construtor e incorporador, né? Nós enquanto projetistas, e nós precisamos atender determinado critério, determinado requisito, tá? A partir da criação de parâmetros no gestor de propriedade, ou mesmo a partir do desenvolvimento das traduções lá, a partir de parâmetros nativos do ArchiCAD ou mesmo parâmetros criados, né? E muitas vezes nós não acertamos esse trabalho de primeira, nós temos que fazer a exportação, abrir no Solibri, verificar se está ok, voltamos para o ArchiCAD, exportamos novamente, fazemos o update desse modelo, né? E esse trabalho em modelos leves, como nós estamos trabalhando aqui, até que é rápido. Porém, quando nós temos modelos maiores, esse trabalho ele é um pouco demorado, né? Então, para isso, o pessoal da Naming-Check desenvolveu esse plugin. E como que a gente faz para trabalhar com esse plugin, gente? Você vai clicar aqui em Start Solibri, certo? Então, ele vai funcionar nas três versões do Solibri, tanto na Office, quanto na Site, quanto na Anywhere, certo? Então, aqui ele abriu essa nova instância, certo? Eu vou voltar para o ArchiCAD. E aqui eu tenho uma vez que você tem aberto o Solibri, né? Você tem um botão aqui com Connection Settings, né? Na qual você faz o vínculo da onde que o Solibri está instalado na tua máquina e qual que vai ser a porta de conexão. A padrão é essa 40550. E você tem as configurações de exportação, ou seja, qual que seria a vista que você quer exportar. Eu vou utilizar, por exemplo, essa perspectiva cônica genérica. E qual que é o tradutor de exportação que você quer utilizar. Então nos vídeos anteriores que nós trabalhamos esse processo de exportação, nós fizemos todas as configurações de mapeamento para a exportação geral com quantidades. Então vou selecionar esse tradutor, ou seja, o processo de exportação é relativamente o mesmo do que você faz manualmente, só que com o plugin acaba sendo mais rápido e mais fácil, né? Eu vou selecionar então o tradutor que eu vim utilizando, que é o exportação geral com quantidades. Eu vou dar um OK. E eu vou clicar em Export to Solibri. Uma vez que eu fiz isso, se eu abrir o Solibri, olha só. Então tudo que está no meu ArchiCAD passa a vir para o Solibri. Então aqui, gente, nessa nova instância do Solibri, todo aquele conteúdo que estava no teu ArchiCAD
passa a estar no teu Solibri também. Se você, por exemplo, essa parede ela é maior, você quer adicionar ela um comprimento um pouco maior, você adiciona esse comprimento, clica em Update em Solibri, e com um clique essa tua alteração que foi feita no ArchiCAD passa a valer para o Solibri, tá? Certo? Então esse é o primeiro recurso. Um item que é interessante lembrar é o seguinte, que por ele abrir uma nova instância, você vai precisar carregar todos os seus classification e todos os seus itos novamente, né? Então se eu abrir aqui todos aqueles classifications que nós havíamos criados, se eu vier aqui Information Takeoff e carregar todos os itos, né? Eu posso dar um Takeoff All Selected, voltar na minha tabela de serviços, né? Que é aquela que tinha todos os elementos, certo? Se eu alterar então o conteúdo aqui no ArchiCAD, dei update em Solibri, alterou o meu modelo, eu clico em Take Off All, tenho o meu quantitativo devidamente atualizado, sem ter que passar por aquele processo, salvar como IFC, Update Models ou Add Models novamente, né? Então um recurso bem interessante. O outro recurso, gente, está relacionado com a conexão com o Rhinoceros e Grasshopper, né? Então o Rhinoceros, para quem não conhece, é uma ferramenta de modelagem 3D, né? Ele é bastante utilizado aí na modelagem de geometrias complexas, né? Por exemplo, sei lá, coberturas de estádios, navios, cascos de navio, né? Então elementos que têm uma geometria não muito simples de ser representada em 3D. Outro uso que tem, por exemplo, turbinas de estações de usinas hidrelétricas também podem ser modelados aqui no Rhinoceros, né? E o que acontece? O Rhinoceros ele tem uma extensão, um plugin dele que chama Grasshopper, né? Então se você abrir o Rhinoceros, você clicar em Grasshopper, ele vai abrir essa extensão, certo? Que permite que a partir de programação visual, né, você consiga criar objetos e elementos no seu Rhino, certo? Mas o que consiste essa programação visual? A programação visual permite com que você desenvolva um algoritmo, desenvolva uma espécie de um código a partir da ligação, a conexão de nodes, né, de nós. Então você consegue desenvolver uma lógica de programação sem você ter que sujar suas mãos e ter que declarar variável e, enfim, o processo de programação convencional. Então, como exemplo, o que a gente vai fazer? Aproveitando esses dois plugins, essas duas extensões que nós estamos trabalhando hoje. Nós vamos construir um elemento a partir dessa programação visual, mandar algo construído no Grasshopper para o ArchiCAD. Uma vez que nós mandamos esse material para o ArchiCAD, nós vamos mandar esse material para o Solibri e vamos utilizar todas as regras de classificação e de extração de quantitativos que fizemos nos vídeos anteriores, tá? Então, como que a gente faz isso? Então aqui eu vou tentar deixar de uma forma que vocês visualizem as duas janelas. Então eu posso tanto aqui na parte de cima selecionar um node, né? Então, por exemplo, eu quero um nó de booleano. Vou clicar aqui, ele vai criar esse booleano, certo? Quanto eu posso dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse e eu digitar qual que é o node que eu busco, né? Então para a gente construir esse exemplo, eu vou fazer a criação de uma parede. Essa parede ela vai ser paramétrica do ponto de vista que ela vai ser baseada em 2 pontos e um desses pontos vai variar de acordo com um number slider. E eu vou alterar, digamos, esse slider de 1, por exemplo, a 10 e ele vai alterar o comprimento dessa parede, né? Como é que eu faço isso? Primeiramente, a parede ela é baseada em uma linha é baseada em pontos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é criar esses 2 pontos que serão a base da minha parede, né? Então para criar os 2 pontos eu venho aqui e digito construct point. Se digitar construct point, ele vai abrir esse node. Então vocês vão observar que ele automaticamente criou lá no Grasshopper um ponto, né? E esse ponto ele é baseado num x, num y e em um z, certo? Por padrão, o xyz é igual a 0, tá? Nós vamos criar agora o nosso segundo ponto. Nós podemos dar 2 cliques e digitar construct point, ou a gente pode clicar nesse node, apertar Ctrl C e Ctrl V, ele vai criar um segundo ponto. Então nesse caso os 2 pontos estão no mesmo lugar. O botão pan, na verdade o comando pan, você consegue ativar com o botão direito do mouse aqui no Grasshopper, tá?
Então o que a gente precisa fazer primeiramente? A gente precisa deslocar um desses pontos em algum dos eixos, né? Para isso eu vou criar um number slider. Então dou 2 cliques com o botão esquerdo, digito number slider. Ele vai abrir esse slider que por padrão ele está variando de 0 até 1, certo? Com 3 casas decimais. Se eu clico 2 vezes nesse number slider, eu posso, por exemplo, alterar o nome dele, por exemplo, posição no eixo Y, por exemplo. E eu posso mudar a questão de se ele é um número float, se ele é um número integer, ou se ele é um número, por exemplo, even or odd, que seria pares ou ímpares, né? Então, por exemplo, eu vou querer números inteiros, começando no 1 e indo até 10, certo? E eu vou clicar em OK. Então agora ele mudou o nome do meu node, né? Tá? Posição Y. E eu posso variar ele de 1 a 10 conforme eu programei, certo? Então eu vou fazer o que? Eu vou conectar esse node, que seria esse número de 1 a 10, no eixo Y, por exemplo, certo? Ou eu posso conectar, acho que vai ser até melhor no nosso caso, eu vou variar ele no eixo X. Então, para eu desfazer um node, eu aperto o botão Ctrl, ele vai desfazer essa operação. E eu vou ligar ele no eixo X, certo? Tendo os 2 pontos, eu vou precisar construir uma linha, né, que seria a menor curva entre esses 2 pontos, né? Para fazer uma linha, eu coloco line. E ele vai abrir aqui para eu criar uma linha. Então, repare que eu preciso de um ponto inicial e um ponto final. Então, o ponto inicial vai ser o 0, 0, 0 e o ponto final vai ser o 10, 0, 0. Então, vocês vão ver que no meu Rhino ele já criou esses 3 elementos. Ele tem um feedback visual legal aqui. Se você clicar no primeiro node, que seria o node que a gente criou o ponto no 0, 0, 0, ele vai ficar verde aqui no Rhinoceros. Se eu clicar nesse aqui, ele vai ficar verde no ponto 10, 0, 0. Se eu clicar na linha, a linha vai ficar verde aqui no Rhino, né? Próximo passo, gente, a gente precisa fazer então a conexão entre o Grasshopper e o ArchiCAD. Por quê? Porque agora sim que eu tenho a linha, eu posso construir a parede a partir da linha, certo? Isso é feito nessa guia ArchiCAD. Então essa guia ArchiCAD ela não é padrão do Rhino, ela passa a aparecer uma vez que você faça a instalação do plugin, né? E aqui você tem diversas opções, por exemplo, a opção Deconstruct. Ela serve para quê? Para você clicar num elemento no ArchiCAD e desconstruir esse elemento aqui no Rhino. Então você capta propriedades daquela porta, daquele pilar, daquela parede, né? E você tem a opção Design, que seria você criar elementos aqui no Grasshopper para o ArchiCAD. Então um fluxo diferente. Enquanto Deconstruct você cria no ArchiCAD, obtém dados dele e utiliza esses dados para construir novos elementos, por exemplo. No Design você cria elementos no próprio Grasshopper, né? E é justamente ele que a gente vai utilizar. A gente quer construir uma wall, né? Então eu posso clicar aqui, eu quero construir uma wall, certo? E para construir uma parede, nós temos 3 inputs aqui. O primeiro seria a sincronização. Por padrão ele é true, mas eu posso deixar false também. Ou seja, se eu não quiser que esse fluxo aconteça de modo continuado, eu posso deixar ele false e habilitar apenas quando eu desejar, né? Tem a questão da curva, né? Então a menor curva entre 2 pontos é uma linha. Eu vou ligar essa linha nessa curva. E eu tenho um item chamado Wall Settings, certo? Que você escolhe qual é a tipologia da parede, quais são, digamos, os parâmetros da parede que você vai inserir no Grasshopper, né? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui Wall Settings, né? E hoje ele está vermelho por quê? Porque por mais que eu tenha feito a instalação do plugin, eu não conectei o meu arquivo do ArchiCAD com o meu arquivo do Rhino, né? E como que eu faço isso? Eu vou vir aqui no ArchiCAD, certo? Aqui no ArchiCAD eu vou clicar em Arquivo, Interoperabilidade, eu vou vir em Grasshopper Connection e eu vou clicar em Start Connection. Então ele pode dar esse recado aqui que Grasshopper not running, né? Mas para isso você vai ter que voltar na tua tela do Grasshopper. Você vai vir aqui no File, você vem em
Connect Document to ArchiCAD, clica em Name e clica em Connect. Né? Isso se ele não conectou automaticamente. Veja que nesse caso aqui ele já deixou de dar o erro, né? Então vocês vão observar que ele já criou uma parede agora no meu Rhinoceros, e mais do que isso, ele já criou essa parede no meu ArchiCAD. Só que por padrão ele vai utilizar qualquer tipologia de parede, qualquer composição de parede, né? A gente não quer que seja qualquer composição, a gente quer utilizar a mesma composição que a gente criou em vídeos anteriores, que deixa eu me lembrar qual era, né? Opções, atributos do elemento, composições. O que a gente criou foi a 019 externa, né? Box cerâmico, interna 014. Então o que eu tenho que fazer? Eu volto no Grasshopper, eu vou dar 2 cliques, eu vou procurar um node escrito Composite, eu vou ligar o Composite em Composite. E aqui eu vou selecionar qual é o composto de parede que eu criei, né? Posso selecionar entre compostos de paredes, de pisos, de telhado, né? Ou esse último aqui que seria Shell. No meu caso seria para paredes mesmo, seria esse cara aqui, 019 est bce int 014. Eu vou selecionar esse composto, certo? E agora eu vou ligar esse Wall Settings aqui. Então ele deixa de construir aquela parede qualquer, que eu não sabia qual composto estava sendo utilizado, e passa a construir a minha parede com o composto desejado, certo? E agora eu tenho a minha parede no Grasshopper e tenho a minha parede no ArchiCAD, tá? E o mais interessante, gente, é que agora eu vou tentar deixar as 3 janelas visíveis, né? Vou deixar o ArchiCAD aqui, o Rhino aqui e o Grasshopper, o Grasshopper aqui, a gente tenta deixar o Rhino aqui em cima e aqui embaixo o Grasshopper. Muito bem. Então aqui, ó, o mais interessante é que eu consigo fazer uma alteração no Rhinoceros, ele vai ter automaticamente eu vou alterar no Grasshopper e automaticamente eu vou alterar ele também no ArchiCAD. Então, nas 3 ferramentas elas vão estar trabalhando relativamente juntas, né? Rhino, Grasshopper e ArchiCAD, né? Então, para cá ele vai com 10 metros, para cá ele vem com 2 metros. E como nós conectamos também o ArchiCAD com o Solibre, se eu fizer uma alteração aqui, ó, 10 e clicar no Update em Solibre, eu vou ter a minha parede de 10 metros. Se eu der um Take Off All, eu tenho aqui os quantitativos caso a minha parede tenha 10 metros. Ah, mas a minha parede não tem 10 metros, minha parede tem 1 metro. Eu posso voltar no Rhinoceros, trocar aqui para 1 metro. Opa, 1 metro. Automaticamente ela vai atualizar a parede no ArchiCAD. Cliquei em Update em Solibre. Vai atualizar no Solibre. Eu posso dar um Take Off All Itos e eu vou ter esse quantitativo atualizado para essa configuração. Então, bem interessante esses 2 plugins. Ele realmente abre um mar de possibilidades aqui para a gente trabalhar com design paramétrico, né? Mas mais do que isso, para que a gente visualize os impactos desse design paramétrico, para a gente consiga avaliar, por exemplo, quantitativos, mandar isso aqui para ferramentas de controle, né? de quantitativos, de custos eventualmente. Então é muito interessante que pode ser feito aí com essas ferramentas integradas. O vídeo de hoje, gente, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.